O mistério do barco de pesca, que desapareceu em 1971 e voltou em 2021 com comida quente, Santa Luzia. Antes de entrarmos nesta história, onde tempo se dobra e o oceano guarda segredos impossíveis, respire fundo e prepare-se para um dos mistérios mais perturbadores já documentados. Se você aprecia casos onde realidade desafia lógica, desaparecimentos que terminam de maneiras inexplicáveis e lugares no oceano onde tempo não funciona como deveria, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje conheceremos um barco que desapareceu por 40 anos e retornou com ensopado ainda quente no fogão, como se apenas minutos tivessem passado. Feche os olhos, sinta a impossibilidade e mergulhe comigo no mistério do Santa Luzia. O mar não mede tempo da maneira que nós humanos obsessivamente fazemos, dividindo a existência em segundos precisos e anos numerados que acumulamos como conquistas ou perdas. Para o oceano, aquela entidade vasta e indiferente que existia bilhões de anos antes de primeiros humanos caminharem em terra firme e continuará existindo bilhões de anos depois de nossa espécie desaparecer, 40 anos podem ser apenas intervalo insignificante entre duas ondas quebrando na mesma praia. Piscar de olhos geológico sem significado particular. É contra esse pano de fundo de indiferença temporal oceânica que nossa história impossível se desenrola. Na madrugada excepcionalmente fria de 12 de agosto de 1971, quando o sul do Brasil experimentava inverno particularmente rigoroso, trazendo ventos gelados da Antártida distante, o pequeno barco de pesca Santa Luzia deixou o porto de Vila Costeira esquecida, cujo nome raramente aparecia em mapas nacionais e cuja população nunca excedeu 500 almas. Era embarcação absolutamente modesta, sem pretensões de grandeza, casco de madeira pintado de azul, já descascado extensivamente pelo ataque implacável do sal marinho através de décadas de uso, motor diesel barulhento, mas surpreendentemente confiável, que tossia fumaça preta ao ligar, e redes de pesca remendadas manualmente incontáveis vezes por mãos calejadas através de gerações sucessivas de pescadores. Nada naquele barco comum sugeria remotamente que se tornaria enigma que desafiaria a compreensão científica e provocaria debates acalorados entre especialistas meio século depois. A bordo estavam 3 homens, cujos nomes ficaram gravados em memória coletiva da vila. Manuel da Silva, 42 anos, capitão experiente que conhecia cada humor daquelas águas costeiras. Seu filho Roberto, apenas 19 anos, fazendo apenas seu 3º ano como pescador profissional, mas já demonstrando o instinto natural para ler correntes e prever movimentos de cardumes. E Tomás Ferreira, amigo de infância de Manuel, homem quieto de 50 anos que falava pouco, mas cujas mãos podiam remendar qualquer rede, não importando quão severamente danificada. Eram pescadores desde meninos, desde que conseguiam se lembrar de existir. Homens que conheciam o oceano não como aventura romântica celebrada em livros e filmes, mas como fonte dura e implacável de sustento diário que exigia respeito absoluto e oferecia retorno apenas proporcionalmente ao esforço investido e sorte concedida. Haviam saído antes do amanhecer, quando estrelas ainda pontilhavam o céu escuro, e Vila dormia, exceto por alguns cães vadios e gatos caçando ratos nos becos estreitos, como sempre faziam, seguindo rotina estabelecida através de anos incontáveis. Manuel prometera à esposa que voltariam bem antes do pôr do sol, talvez até meio da tarde, se cardumes cooperassem e redes se enchessem rapidamente. Era a promessa feita centenas de vezes antes, promessa que ele sempre cumprira, porque conhecia perigos de estar no mar após escurecer, quando visibilidade desaparecia e rochas submersas tornavam-se invisíveis e mortais.
Mas o Santa Luzia nunca retornou daquela viagem rotineira que deveria ter sido idêntica a 1000 outras viagens anteriores. Quando noite caiu, transformando o horizonte oceânico em linha indistinta, onde água negra encontrava céu igualmente negro, e barco azul familiar não apareceu balançando através das ondas em direção ao cais, onde famílias aguardavam, a vila ficou progressivamente inquieta. Ao amanhecer seguinte, quando luz revelou o oceano vazio, sem sinal do Santa Luzia, barcos de busca começaram a partir, carregando homens armados com binóculos vasculhando cada centímetro de água visível. Depois, vieram lanchas da guarda costeira equipadas com rádios e sinalizadores. Aviões pequenos, alugados de cidade maior, voaram em padrões de busca sistemáticos. Rádios transmitiam chamados repetitivos que ecoaram sobre águas vazias, sem resposta alguma. Nenhum destroço foi encontrado flutuando onde correntes costumavam depositar detritos. Nenhuma mancha característica de óleo diesel que barco certamente teria deixado se tivesse afundado. Nenhuma rede rasgada presa em recifes submersos. Nenhum colete salva-vidas boiando. Era como se o oceano tivesse simplesmente decidido apagar barco inteiro da existência física, vaporizando-o através de mecanismo que ninguém conseguia sequer teorizar adequadamente. O mistério era completo e absolutamente frustrante para todos envolvidos nas buscas que duraram semanas. Com o passar inexorável dos meses, transformando-se em ano, e depois em anos múltiplos, sem qualquer pista nova emergindo, busca oficial foi formalmente encerrada e arquivada como mais um dos incontáveis desaparecimentos marítimos que acontecem anualmente em águas brasileiras. Os nomes dos 3 pescadores foram gravados com carinho em placa simples de madeira instalada na parede lateral da igreja local, junto com dezenas de outros nomes de homens do mar que nunca retornaram através das gerações. As famílias, devastadas por perda sem corpo para enterrar e sem explicação para encontrar consolo, aprenderam dolorosamente a viver com ausência permanente. Aquela forma particularmente cruel de luto que nunca fecha completamente, porque sempre resta dúvida minúscula sobre se talvez, apenas talvez, algum dia, a pessoa desaparecida simplesmente caminhará pela porta como se nada tivesse acontecido. E então, tempo seguiu em frente como sempre faz, indiferente a tragédias individuais. A vila encolheu conforme jovens migraram para cidades maiores. Viúva de Manuel, eventualmente faleceu de coração partido disfarçado como ataque cardíaco. Roberto nunca teve chance de casar ou ter filhos próprios. E o oceano continuou suas ondas eternas sem oferecer explicações. 40 anos depois, em outubro de 2021, quando o mundo estava diferente de maneiras que pescadores de 1971 nunca poderiam ter imaginado, navio cargueiro moderno cruzando rota pouco utilizada do Atlântico Sul, a aproximadamente 200 quilômetros da costa, captou algo inesperado em seu radar de navegação sofisticado. Era a assinatura pequena, objeto flutuante de tamanho modesto. Mas o estranho era que estava completamente estático, imóvel de maneira impossível para algo flutuando em oceano onde correntes constantemente movem tudo. Curiosos e talvez um pouco preocupados que pudesse ser container perdido representando perigo de navegação, tripulação alterou o curso ligeiramente para investigar. Ao se aproximarem o suficiente para observação visual através de binóculos potentes, tripulantes viram barco antigo balançando muito gentilmente sobre mar, que estava calmo demais para a região conhecida por ondas consideráveis. Era claramente embarcação de pesca artesanal, tipo que não deveria estar tão longe da costa, estilo de construção que parecia pertencer a décadas anteriores. O nome pintado na popa ainda era parcialmente legível, apesar de desgaste óbvio, causado por exposição a elementos. Santa Luzia.
Quando checaram bases de dados marítimas, tentando identificar proprietário ou porto de origem, encontraram um registro que fez todos pararem momentaneamente. Santa Luzia havia sido reportado desaparecido em agosto de 1971, 50 anos atrás, meio século completo. Mas ali estava, flutuando impossivelmente, como se tivesse desaparecido ontem e não em era anterior à internet e telefones celulares. Decisão foi tomada aproximar ainda mais e investigar pessoalmente. O casco do barco estava surpreendentemente intacto quando visto de perto. Não havia sinais óbvios de colisão com rochas ou outros navios. Nenhum dano estrutural grave, do tipo que meio século de tempestades, sal corrosivo e organismos marinhos colonizadores inevitavelmente causariam a madeira exposta. O motor, visível através de abertura de manutenção, não estava coberto de ferrugem extrema, como deveria estar. As redes ainda estavam cuidadosamente dobradas no pequeno convés, como se alguém tivesse acabado de organizá-las após uso. Como se o barco tivesse sido abandonado muito recentemente, talvez dias ou semanas atrás, certamente não décadas. Bote foi baixado do cargueiro e 2 tripulantes voluntários remaram distância curta, separando os navios, chamando repetidamente, mas não recebendo resposta. Quando finalmente subiram a bordo do Santa Luzia, usando escada improvisada, pisando cautelosamente em convés que rangeu, mas sustentou peso, foram imediatamente atingidos por sensação de que algo estava profunda e inexplicavelmente errado, de maneiras que cérebros lutavam para processar. Na pequena cabine apertada abaixo do convés, onde capitão e tripulação descansariam durante pausas de trabalho, panela de metal repousava sobre fogareiro a gás portátil. E quando um dos investigadores cautelosamente levantou tampa com ponta de ferramenta, não querendo tocar nada diretamente, descobriu ensopado de peixe dentro dela. Não ensopado ressecado ou apodrecido como seria esperado. Ensopado ainda quente ao toque, liberando vapor suave, visível no ar, relativamente frio da cabine. Cheiro de temperos e peixe fresco enchendo o espaço confinado, de maneira que fez estômagos roncarem involuntariamente, apesar de estranheza da situação. Canecas de metal manchadas por uso estavam sobre mesa pequena, presa à parede. Uma delas caída de lado, derramando resíduo de café que ainda não havia secado completamente, como se alguém tivesse se levantado repentinamente e apressadamente momentos antes. Talvez respondendo à chamada urgente do convés ou reagindo à emergência súbita. Pedaços de pão estavam em prato, ainda relativamente macios ao toque, quando o investigador pressionou com o dedo enluvado, como se tivessem sido cortados há minutos ou, no máximo, horas atrás, certamente não 50 anos. Mas não havia absolutamente ninguém a bordo. Cabine estava vazia. Convés estava deserto. Pequeno compartimento de armazenamento no porão continha apenas equipamento de pesca e caixas vazias. Nenhum corpo vivo ou morto. Nenhum sinal de luta física ou pânico que deixasse marcas em superfícies. Nenhuma mensagem rabiscada em papel ou gravada em madeira explicando o inexplicável. Nenhuma explicação de qualquer tipo. O relógio de parede barato na cabine, tipo mecânico simples que precisava ser manualmente dado corda, estava parado com ponteiros congelados em posição específica. 6h17. E quando registros antigos foram consultados após Santa Luzia ser rebocado para Porto, descobriu-se que 6h17 da manhã era exatamente o horário registrado em última transmissão de rádio fragmentada que barco fizera em 12 de agosto de 1971, 50 anos atrás, relatando posição e informando que estavam começando a recolher redes antes de retornar para casa.
As autoridades marítimas brasileiras ficaram completamente perplexas quando exames detalhados foram conduzidos por equipes especializadas de investigadores navais. Análises forenses do casco não indicavam de maneira alguma permanência contínua no ambiente oceânico hostil por 5 décadas. A madeira não estava saturada de sal, da maneira que seria inevitável. Não havia colonização extensiva por cracas e outros organismos marinhos que cobrem qualquer superfície submersa em questão de meses. O motor mostrava desgaste e corrosão compatíveis com poucos dias ou semanas de uso em ambiente marinho, não décadas. E mais impossível ainda, amostras da comida na panela foram enviadas para laboratórios e análises químicas e microbiológicas indicaram preparo extremamente recente, possivelmente naquela mesma manhã ou no máximo dia anterior. Para a ciência convencional, operando sob leis estabelecidas de física e biologia, aquilo era literalmente impossível. Violava princípios de decomposição orgânica, corrosão química, colonização biológica. Mas para o oceano, operando sob regras que talvez não compreendamos completamente, talvez fosse perfeitamente possível, através de mecanismos que nossa física atual não consegue modelar ou prever. Teorias surgiram rapidamente na imprensa e em fóruns científicos online, cada uma tentando explicar impossível através de frameworks existentes. Alguns físicos teóricos sugeriram a existência de bolsão de tempo suspenso, anomalia no contínuo espaço-temporal, onde tempo literalmente flui em velocidade diferente ou não flui absolutamente. Região onde minutos subjetivos poderiam corresponder a décadas objetivas externas. Outros cientistas mais conservadores falaram cautelosamente sobre correntes oceânicas desconhecidas que poderiam, teoricamente, preservar objetos em condições estáveis, ou redemoinhos magnéticos criados por configurações geológicas únicas do fundo marinho, ou fenômenos atmosféricos extremos e raros capazes de isolar embarcações da realidade comum através de mecanismos que não compreendíamos ainda. Os mais antigos da vila, aqueles poucos que ainda viviam e se lembravam de quando Santa Luzia desaparecera décadas atrás, apenas balançaram cabeças lentamente quando jornalistas perguntaram o que achavam. Eles lembravam histórias antigas, passadas através de gerações de pescadores. Histórias sussurradas em vozes baixas sobre águas específicas onde tempo se comporta estranhamente, onde barcos ocasionalmente entram em neblinas densas que não aparecem em previsões meteorológicas ou mapas oficiais e, eventualmente, retornam quando o oceano decide devolvê-los através de critérios que apenas ele compreende, se é que decide devolver. O Santa Luzia foi cuidadosamente rebocado até Porto Original, de onde partira 5 décadas antes, embora a vila tivesse mudado dramaticamente no intervalo. As famílias dos 3 pescadores desaparecidos, agora drasticamente envelhecidas ou representadas por filhos e netos que nunca conheceram os homens perdidos, caminharam lentamente e emocionalmente pelo cais em direção ao barco que parecia fantasma materializado. Algumas pessoas tocaram casco azul descascado com mãos trêmulas, dedos traçando letras do nome pintado. Outras simplesmente ficaram paradas chorando silenciosamente, lágrimas rolando por rostos enrugados enquanto memórias de meio século atrás inundavam consciência. O barco estava ali, sólido e real e impossível. Mas os homens, aqueles 3 pescadores que haviam partido numa manhã de inverno, prometendo retornar antes do pôr do sol, não estavam. Nunca foram encontrados nem vivos, nem mortos. Não havia corpos na cabine ou no porão. Não havia mensagens explicando para onde foram. Apenas ausência e comida quente e relógio parado no momento exato de desaparecimento. Até hoje,
Santa Luzia permanece guardado longe de exposição pública, apesar de pedidos múltiplos de museus e programas de televisão interessados. Está armazenado em galpão protegido, coberto por lona, silencioso, como se ainda estivesse pacientemente esperando que seus 3 tripulantes eventualmente retornem do mar, para finalmente terminar refeição interrompida há 50 anos, segundo calendários externos, ou há apenas alguns minutos, segundo o tempo experimentado pelo próprio barco, dependendo de qual perspectiva temporal você escolhe acreditar. Porque o oceano, ao contrário de nós humanos, obsessivamente conscientes de cada segundo passando, não se apressa nunca. Opera em escalas temporais que fazem décadas humanas parecerem piscar de olhos. E às vezes, por razões que nunca articula e que talvez nunca compreenderemos completamente, ele devolve exatamente aquilo que levou, preservado perfeitamente, como se tempo não tivesse passado absolutamente. Menos os tripulantes, sempre menos os tripulantes, que desaparecem em mistério mais profundo que o próprio oceano. Se esta jornada através de tempo impossível e oceano, que não obedece regras, perturbou você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui navegamos por anomalias temporais documentadas, por desaparecimentos que terminam de maneiras inexplicáveis, por lugares onde física convencional falha. Comente se você acredita em bolsões onde tempo funciona diferente ou se há explicação racional ainda não descoberta. Obrigado por ter coragem de questionar realidade comigo. Até a próxima travessia, e que o tempo sempre flua normalmente ao seu redor.